Quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo número 22. Mateus 22. Deus é maravilhoso, irmãos. Eu estava vindo para a igreja e Deus estava colocando na minha memória um hino de número 290. É um hino muito bonito, viu? E ele já fez isso que o hino diz. Ele derramou do Espírito dele sobre nós hoje aqui, porque eu creio que se você está sentindo a presença do Senhor, é porque o Espírito do Senhor está presente contigo. O verso 21, irmãos, do capítulo 22 de Mateus, diz assim a palavra do Senhor. Disseram-lhe eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e deixando-se retirar. Amém? Senhor, Deus e Pai, a tua palavra fluida, Senhor, tu usou o teu servo, o diácono Reginaldo, para orar por minha vida, Senhor, e sou grato pela vida do teu servo. Pai amado, aqui eu peço agora nesse momento, pela tua palavra que acabamos de ler, Pai, que ela se faça, meu Deus, dentro de nós, ó Pai amado, presente, que possa, meu Deus, nos dar direção, em nome do teu Filho Santo, ó Pai. Cremos, ó Deus, na tua presença aqui, Senhor. Cremos, ó Pai amado, que o Senhor vai continuar falando para a honra e a glória do teu santo e eterno nome. Pai, toma as nossas vidas aqui, não nos deixe ser roubados, Deus. Não deixa, Pai querido, do mundo espiritual, toma de nós essa palavra que o Senhor está nos dando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós quando lemos, irmão, pode sentar, Jesus. Quando lemos aqui essa palavra em Mateus, no capítulo 22, mais precisamente nesses dois últimos versos, a gente vê aqui uma coisa que parece também vazio, né? Mas aí nós vamos ler aqui desde o capítulo 15 para nós entendermos o que significa esse verso aqui que nós acabamos de ler, tá? E o capítulo 22, no verso 15, diz assim, fala sobre a questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhes, eu vou por aqui que aí a gente vai estar juntos, tá? Então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio que enrolá-lo nas suas próprias palavras. Enviaram-lhe discípulos com os herodianos, que lhe disseram, mestre, sabemos que és íntegro e que se ensinas o caminho de Deus, conforme a verdade, e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Assim sendo, dize-nos o que pensas. É certo pagar imposto a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhes mostraram um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam. Então ele lhes disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e deixando retiraram-se. Irmãos, às vezes a gente está diante de situações que a gente se pergunta, que a gente se questiona, por que às vezes a gente chega em um determinado lugar, uma igreja, e parece que as pessoas elas só falam de dinheiro. E eu fui questionado essa semana, aliás, fui questionado não, nós estávamos numa conversa e uma pessoa da igreja, ela falava assim tão asperamente sobre alguns grupos aí de irmãos, de igrejas, que eles pedem, parece que a palavra só gira em torno do financeiro, do dinheiro. E isso aí tem assustado muita gente. E o que eu tenho observado às vezes é que com essa situação, alguns irmãos saem tão contrariados do local, que às vezes eles deixam de ouvir aquilo que Deus estava dando para eles, que era uma palavra. E eles são contaminados por aquilo que está dentro deles não vim aqui para isso, e de fato a gente não vem para a casa de Deus para ouvir falar de dinheiro, né? E aí eu perguntei para essa pessoa, eu falei, mas a irmã é dizimista?
Aí ela falou, sou dizimista. Tá, então tá bom. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes quando a gente começa a difundir que algumas religiões, elas ficam focadas em dinheiro, às vezes a gente tem alguém que está esperando nós falarmos da palavra de Deus, a gente está falando das nossas divergências. E isso afeta mais do que o que ajuda. Porque aquelas pessoas que estão pregando sobre o dinheiro e não sobre a palavra, um dia elas vão passar pelo mesmo julgamento que eu e você. E curiosamente essa irmã, ela tem um filho dentro de casa que ele não é, não parece que não sei dizer se ele, bom, parece que as faculdades mentais dele não são das melhores. Pelo que ela relata para a gente, pelo que ela começa a falar, que aquele rapaz ele tem algumas atitudes em algum momento estranhas. Aí eu falei, imagina teu filho ouvindo, você chegar dentro de casa e falar de que você foi numa igreja que ela estava falando mais do dinheiro do que da palavra, e você dissemina isso para ele. O que vai estar na mente dele? Que impressão ele vai ter do nosso evangelho? Porque a gente precisa focar no que Deus está falando. E aí vem a palavra que o pastor Franklin introduz aqui na abertura do culto. Eu achei interessante, porque às vezes quando eu estou com a oportunidade para uma palavra, Deus me dá um título. E nesse título, evangelista, Deus deu esse título aqui, irmãos, olha. E aí a gente vai lançar a mão do celular, se não vai uma bênção, né? Seja equilibrado. Não é exatamente isso que Deus está usando o pastor Franco para falar? Sobre um equilíbrio, sobre nós termos o entendimento da gente separar uma coisa de outra. E o hino, a música cantada anteriormente foi: quando tudo nós colocarmos no altar do Senhor, quando tudo que nós empreendermos, quando tudo que nós quisermos fazer, quando tudo que vier à nossa mente, a gente colocar Deus à frente. Deus, isso aí que está em meu coração é do Senhor? Deus, isso que eu pretendo fazer, o Senhor aprova ou desaprova? Ainda que o meu coração esteja falando muito mais alto, o Senhor dizendo não, me prepara para esse não. Porque às vezes a gente está tão agarrado naqueles nossos projetos, que às vezes a gente esquece de entender ou querer saber o que Deus está naquele projeto. Deus, o Senhor tem direção nisso, o Senhor vai ser bênção esse projeto para a minha vida material, para a minha vida espiritual? Ou isso só vai fazer sentido para uma determinada área da minha vida? E às vezes, irmãos, quando nós estamos tão focados nisso e sem estar entregue ao altar do Senhor, a gente vai tomar as nossas decisões. A gente não vai tomar as decisões do Senhor. E, consequentemente, as decisões que são do Senhor e nós tomamos, elas vão trazer coisas boas para as nossas vidas. E quando as coisas que são tomadas de decisões com o nosso coração, vai produzir algumas coisas que não são legais. Eu falei, às vezes, irmão, o que ocorre é que, quando a gente chega em um determinado lugar, que a gente percebe a pessoa falando de dinheiro, aí você se traumatiza com isso. Aí em qualquer igreja que você for, quando alguém falar do dinheiro, você já vai estar asperamente retrucando. Você vai estar tomando uma atitude áspera, porque você, na verdade, não está entendendo que o teu coração está preso no dinheiro. Quando você está julgando aquela pessoa que está lá na frente. E na verdade, aí ela tentando se justificar, ou se justificando mesmo, não tentando, mas se justificando. Não, pastor, mas tudo que essa igreja que eu fui falava, ele tinha um versículo para atrelar o dinheiro. Aí eu falei aqui, eu não estou defendendo não, tá? Mas eu quero que você entenda uma coisa, que às vezes, aí ela deu um exemplo de um irmão dela que não é evangélico. Que o irmão falou, você vai para essas igrejas, esses pastores tudo só querem dinheiro mesmo. Igreja é assim, eles só querem dinheiro. Eu falei, Jesus. E aí ele falou assim, você sabe que Jesus era até gay, né? Eu falei assim, é? Ele falou isso? É. Eu falei, então ali, quem era a voz que estava falando sobre a voz dele? Era a voz de Deus ou a voz que você sabe que não era de Deus? Aí ela até me respondeu, eu já sei que você entendeu qual que era a voz. Então assim, imagina essa pessoa que é o teu irmão, e você chega lá com essa informação. Então tira o foco disso, coloca o teu foco exatamente na palavra de Deus. Porque quando você, e aí entra exatamente aquilo que o pastor falou, o pastor Franco falou, quando você chega até aqui, ou em qualquer outro lugar, que você vai intencionado a buscar, cultuar a Deus, o que você fez antes de chegar naquele lugar?
Como você se preparou para aquele lugar? Quando você saiu da tua casa, você pegou essa direção e falou: Deus, eu vou lá para te ouvir. Senhor, eu vou abrir uma palavra aqui, se o Senhor quiser, fala comigo. Se você começa a se colocar assim, irmão, você começa a se exercitar assim, aí de repente, sabe o que vai acontecer? É exatamente o que o pastor Franco falou. Você chega aqui e na verdade não é ser surpreendido, é você ouvir Deus falar contigo, é você começar a olhar que aquilo que Deus te deu antes de você vir até a casa do Senhor, é aquilo que Ele está te confirmando aqui. E aí sabe o que acontece? É que aí você começa a entender uma coisa: eu não posso pôr a responsabilidade total na mão de quem está do lado de lá. Eu não posso pegar e esperar que quem está do lado de lá. É eu que tenho que me preparar para receber o que Deus tem para a minha vida. É eu que tenho que buscar a direção de Deus. Porque aqui, irmãos, é interessante porque essas pessoas, elas se prepararam para pegar Jesus numa palavra. Elas queriam que Jesus escorregasse numa palavra. Eles começam ali chegando e confetando Jesus. Sabemos que tu és um homem que não faz acepção de pessoas, não faz diferença para o Senhor. Tanto faz ser gordo, ser magro, ser preto, branco, não importa a origem dessa pessoa, o Senhor está aberto a ela. Se a pessoa vier ao Senhor, o Senhor recebe, o Senhor é receptivo, o Senhor não só é receptivo, mas tem uma palavra para essas pessoas. Então olha que coisa louca, porque as armadilhas são assim, irmão. E aí eles começam a falar, e Jesus identificando bem: seus hipócritas, o que vocês querem? É que tem aqui uma situação, qual que é? A gente tem quer saber do Senhor, esse negócio de dinheiro, esse negócio de igreja, como é que funciona essas coisas? Nós temos aqui o imposto para pagar para César, nós temos a parte de Deus, como funciona isso? Dê a César o que é de César, e de Deus a Deus. Quem sabe ali, naquele intervalo, viesse assim: mas Deus não precisa de dinheiro, porque o Senhor está falando para dar a Deus o que é de Deus. E irmãos, é o meu coração, é o teu coração. Onde é que ele está? Aí está o teu tesouro. Quando irmãos, quando você, nós não conseguimos ter facilidade para ofertar, tem algum problema que está acontecendo. Quando eu e você, nós não temos facilidade para devolver a Deus, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Então eu tenho algo de Deus para dar para Deus? Ali ele estava falando de uma situação que ele foi posto assim: nós negligenciamos o imposto de César, porque nós somos de Deus, ou nós temos que realmente pagar imposto a César? Quem era César? Era o imperador daquele momento, era a pessoa que podemos dizer como hoje, o presidente da época, o diretor-geral, o governo daquela época. E eles cobram imposto, desde aquele tempo já cobravam imposto. Desde aquele tempo a igreja precisava de recursos financeiros para se manter também. E aí vem aquela palavra: seja equilibrada, seja equilibrado. Busque ao Senhor para você entender o que é espiritual, para a gente tomar decisões espirituais. E para isso Deus nos orienta a buscar discernir os espíritos. E Deus pode te dar isso, discernimento dos espíritos, para você saber o que parece e é, e o que parece e não é. E aí pronto, a tua cabeça fica tranquila. Você vai ter tranquilidade para dizimar, para ofertar, para louvar, buscar o Senhor. E onde você estiver, Deus vai falar contigo. Onde você for, Deus vai usar uma pessoa. Onde você... Imagina agora se eu lesse essa palavra e falasse assim: irmãos, por tudo que Deus já fez hoje, Deus usou aqui o pastor Franco, usou o evangelista Wellington, Deus usou o irmão Igor para falar, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O que nós precisamos mais aqui? Precisa ainda que eu pregue? Vamos embora? Não podia fazer isso? E vocês sairiam preenchidos daqui ou não? Vocês entenderiam essa palavra que Deus deu agora como palavra principal ou não? Então, qual o tempo que nós precisamos para pregar? Na verdade, você que precisa de um tempo, e você entre debaixo desse tempo, busque esse tempo, e esse tempo que é o do Senhor, e você é esse tempo. Peça para que o Espírito do Senhor, por isso que eu entendo que o hino estava 290,
Teu Espírito, Deus, vem e derrama sobre nós. Quando o Espírito do Senhor é derramado sobre eu e você, irmãos, as nossas decisões são diferentes de antes. Nós tomamos decisões que não só nos agrada, como agrada a Deus. E às vezes aquelas coisas que vêm, que parece que não é para nos agradar, a gente começa a perguntar a Deus, mas te agrada isso? Porque Isaías 53 diz assim, e agradou ao Senhor moê-lo. Sabe de quem está falando? Agradou ao Senhor ver Jesus passar por aquela cruz. Por que agradou ao Senhor? Porque ele sabia o resultado daquilo. Ele sabia, pastor, é uma loucura isso, um pai está vendo o filho sofrendo, ele está agradado, não pelo sofrimento, mas pelo resultado que aquilo iria provocar. E às vezes eu e você, nós passamos por situações, nós vivemos situações que às vezes nem queríamos, nem pedíamos, nem pedimos, e nem imaginávamos o que nós passaríamos por aquilo. E quando estamos passando, se não é a mão de Deus, a gente se desmorona, a gente cai, a gente se prostra e não se levanta mais. Porque a mesma mão que abate é a mão que levanta. Mas como eu saber disso? Conheçamos Oséias 6:3, né? E prossigamos em conhecer o Senhor. Se você um dia descobriu ao Senhor, ou melhor, Ele te descobriu, você enxergou Ele, e você não continuou nisso, pode ser que dê algo errado, pode ser não vai dar algo errado. Você e eu, nós precisamos continuar conhecendo o Senhor. Nós precisamos continuar buscando o Senhor. Então nunca venha vazio para a presença de Deus. Nunca venha sem nada para a presença de Deus. Agora, pastor, você está falando de dinheiro de novo? Nunca venha, irmãos, sem ter algo para oferecer para o Senhor. E aí entenda como você quiser entender. Se você veio aqui para cultuar o Senhor, não trouxe algo para o Senhor, não trouxe a tua adoração para o Senhor, não vai faltar alguma coisa? Não vai sair vazio. Quem vai sair vazio é eu ou você. Ou a gente traz para a presença de Deus algo, ou a gente fica sem trazer nada e volta vazio. Sendo que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. Então por isso aqui está a recomendação. Seja equilibrado. Seja equilibrado. Todas as vezes que esses cultos sejam diferentes para a tua vida. Todas as vezes que você for sair de casa em direção à casa do Senhor, Pai, pastor, só nesse momento? Não, faça disso todo o tempo. Leitura para a tua vida vai ser uma coisa maravilhosa. Sabe por quê? Quem sabe hoje Deus fala assim, Diácono Reginaldo, você vai trazer a palavra hoje. Como que Deus fala isso? Através dos seus servos. Mas trazer o quê? Eu estou vazio, eu não tenho nada, Senhor, para te dar. Eu não nem em casa, como é que eu vou trazer o quê? Você já imaginou, meu irmão, meu irmão? Se Deus hoje te chama, se Deus hoje resolve te dar uma surpreendida, eu voltava, pastor, vazio para cá. Eu diria não para Deus. Afinal, eu trazer a palavra? Como assim? Que história é essa? É por isso que aí vem a questão do celular. Tem uma Bíblia aí dentro? Essa pode estar dentro de você. Por isso que o salmista Davi, ele disse lá no Salmo 119, verso número 11: guardei a tua palavra dentro do meu coração, porque ela vai ser referência, ela vai me equilibrar, ela vai me dizer que decisão tomar num momento difícil, ou num momento bom. Hoje é só alegria. Então que decisão eu tomo? É a minha cabeça que vai mandar, ou é a cabeça do Senhor? O pastor Frank falou, os meus pensamentos não são os pensamentos dos seus pensamentos. Isaías 55, verso 8 em diante. Diz a palavra de Deus que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos. Eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Os planos do Senhor não são os nossos planos. Eles são mais altos e melhores que os nossos. Agrada-te do Senhor, Salmo número 37, 34, se não me engano. Agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? Aonde você quer chegar? Aonde você pretende ir? Tem Deus no negócio? Ou só tem o teu ego? Como é que está esse desejo teu? Pastor, sinceramente, nem tinha pensado nisso antes.
mas eu quero acreditar que foi Deus que colocou no teu coração. Aonde você quer chegar, procure a direção. Na palavra aqui ele fala assim: tu ensinas o caminho de Deus. Olha, está identificando o homem corretamente, mas por trás daquilo havia uma outra intenção. E é isso que Deus está falando: não vou te deixar ser pego de surpresa. Eu vou te colocar no teu coração a forma de agir, o como se deve fazer. E aí, irmãos, olha o verso maravilhoso que é, não um verso apenas, mas diria assim, ó: seja equilibrado. Aí, anteriormente, em vida equilibrada, como diz aqueles, anteriormente, em vida equilibrada, Mateus 17, verso 24, olha o que acontece. Tendo eles chegado a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didáquinas e lhe perguntaram: o vosso mestre não paga as didáquinas? Capítulo 17, se der aí, Rafa, de Mateus. O porteiro Pedro está lá na frente. Aí chegam os cobradores de impostos e chegou falando: pô, teu mestre não paga não as didáquinas? Olha que conversa. Conseguiu aí? Mateus 17. Só para que os irmãos acompanhem. Então. Mateus 17, verso 24. E tendo eles chegado, Mateus 17, quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: como é que vocês não pagam o imposto do templo? Olha que pergunta, hein? Imagina, você está aí na porta aí, no Reginaldo, no Igor, e aí, o pessoal aqui na igreja não paga o imposto não? Vai lá para o pastor Franco e pergunta para ele. Olha o verso 25, irmãos. Sim, paga. Ele respondeu: quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar. Jesus, irmão, a palavra de Deus dentro de você não vai ser pego de surpresa, não. E se for, se algo te surpreender, fica tranquilo que Deus vai providenciar a resposta. Olha o que se segue aí. O que você acha, Simão? O que você acha, Reginaldo? O que você acha, Igor? Olha a pergunta do pastor Franco. Eu imagino que Pedro estava assim: não paga. Mas ele falou: o negócio agora pegou, hein? A polícia está na porta, querendo saber de uma coisa. E aí, hein? Então vem Pedro lá, vai interromper o homem na palavra agora. É um jeito, esse cara está aí. Aí quando ele vem de lá para cá, Jesus já fala: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Oh, Jesus, não me coloca nessa não. Peraí, Jesus. Verso número 26. Dos outros, respondeu Pedro. Jesus lhe disse: então os filhos estão isentos. Peraí, nós vamos pagar imposto disso? Nós somos do Brasil. Nós não somos uma pessoa que veio de outro país e está aqui. O certo é cobrar deles, nós não. Dessa área não, porque a gente já paga em outras situações. Toda vez que eu compro arroz no feijão, está tudo lá. Então aqui para nós não precisa cobrar. É isso que Pedro está justificando, né? Verso 27. Mas para não causarmos motivo de tropeço a eles, vá ao mar e joga o anzol e tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de um estátua. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto inteiro. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Deus é apresentado por Jesus aqui, está dizendo: eu em dívida. Então Pedro, vai lá. O milagre vai acontecer na tua vida. Estão querendo te pegar de surpresa, né? Estão querendo te surpreender. Mas eu tenho um milagre para a tua vida. Não foca nesse negócio não, Pedro. Curta o culto aqui, Pedro. Entregue tudo que você veio para trazer para o Senhor. Entregue. Curta, viva. Porque o restante eu vou providenciar. Afinal, não é isso que fala a palavra de Deus? Buscai primeiro o reino de Deus e as suas... tem mais coisa além do reino de Deus? Tem as suas justiças, às vezes a gente esquece de falar. E as demais nos serão acrescentadas. Jesus está falando assim: se ligue no ambiente que você está.
Não importa, o apóstolo Paulo, numa certa época, foi questionado assim: Paulo, está acontecendo umas coisas aí, tem uns camaradas que estão pregando um negócio nada a ver. Olha, estão falando não sei o quê. O apóstolo Paulo falou: rapaz, não me desligue da presença do Senhor. O que importa é que preguem. Um dia vai o pastor Franco dar conta de tudo que ele está pregando. Um dia vai o evangelista Web dar conta de tudo que está pregando. Um dia vai o pastor Denis dar conta de tudo. E um dia vai você dar conta de tudo que está ouvindo. Então, cuidado, deixa o pregador lá, deixa ele se virar, que um dia quem vai julgar ele vai resolver com ele. Mas continua buscando. Difunda o evangelho. Na hora que você for falar de uma outra religião, fala de Cristo. Fala que Satanás não presta, mas que Cristo é bom e pode te livrar de todo mal. Perde tempo não, deixa eles. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Se liga em Deus, que tem resposta para a tua vida. E quando Pedro vai lá e lança o anzol, pesca uma moeda que equivalia a 4 daqueles impostos, que cada uma delas era 2 para cada um. Ora, é cobrado 2 de Pedro, 2 de Jesus. Então, esse estátua aqui vale por 4 de dracmas, ou melhor, dracmas. De dracmas é porque exatamente eram 2 para cada um. Vai lá, Pedro, paga o meu e o teu. Estão sossegados, mas deixa a gente aqui cultuar a Deus. Não vem perturbar a gente, não. Era justamente isso que ele falou. Eu fiquei pensando, irmão, tu saiu de lá apavorado da igreja. Não viu qual foi a palavra que o irmão deu, mesmo que direcionada aos desejos dele. Nem lembro, não lembra mesmo. Por quê? Porque você estava pensando, quer mexer no meu, é? Quer mexer no meu? Quer mexer no meu dinheirinho que eu suei, que eu me entreguei para ganhar? Jesus não me ajudou em nada. Irmão, cuidado, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Irmão, dízimo, oferta, é algo que nós fazemos por consequência. É tão fácil dizimar, é tão fácil ofertar, porque para você e eu fazer isso, Deus tem que dar antes. Mas Deus não nos aperta. Deus não fica assim, Franco, vai lá, dizime, vai lá, oferte. Não. Isso acontece voluntariamente, tem um desejo dentro de nós. Aí quem compreende isso faz de forma alegre, faz de que forma, não, isso aqui é Deus. Ele tem um prazer. Tem uns irmãos que é tão doido com isso, que até separa as notas mais bonitas, parece até que... Aí vai o outro, coitado, vai estar idolatrando. É bom, irmãos. O que é que você tem para dar para Deus? Pastor, hoje o meu culto é uma outra forma. E glória a Deus, porque Deus não te cobra nada. Ou você entende que o Espírito de Deus ele começa a te mudar e te moldar, ou então você vai ficar nadando ali, de um lado para o outro sem entender nada. E você só sai, em vez de sair preenchido, você corre o risco de sair atribulado. Foi o que aconteceu com aquela irmã. Saiu do culto atribulado e difundindo um evangelho que não era legal, dando más notícias. Aí pegou o coitado do filho que já não está bem da memória e falou para ele, e ele falou, então a igreja não serve para mim. Porque ele não está olhando para aquele que cobra mal. Ele não está olhando para aquele que faz a coisa errada. Ele está olhando para todos. Está olhando para você. Está olhando para mim. Estamos todos dentro do mesmo crime. O outro chegou até na liberdade de falar que Jesus era gay. Olha que loucura, irmão. Vê o que você está falando para outra pessoa do lado quando você poderia estar evangelizando. Então, como é que eu vou ouvir Deus falar pela pessoa que está ali na frente, se eu não me preparar para o culto, para entregar para Deus algo? Deus, eu vim te entregar a minha adoração. Foi assim que você veio hoje aqui? Amém. Deus, eu vim te entregar as minhas tormentas, Senhor. Deus, hoje eu vim te entregar tudo menos adoração. Sai de casa focado no mundo, porque Deus quer te dar adoração. Deus quer te dar mudança de vida. Romanos 12. O culto tem que ser um culto racional. Um culto que você sabe a quem você está cultuando.
a quem você está adorando. Porque você sabe de uma coisa: a vontade dele é perfeita, boa, agradável. Ele quer cuidar de mim, de você, ou melhor, quer continuar cuidando.